E se eu te contasse que existe um país onde acessar sites estrangeiros pode te render prisão perpétua, onde seu status social é definido pelas escolhas políticas do seu avô e onde o governo controla tudo, desde seu penteado até com quem você pode se casar? Um lugar tão isolado que a maioria de seus 25 milhões de cidadãos nunca viu a internet, nunca provou um hambúrguer e acredita que seu líder não precisa usar o banheiro. Isso não é ficção científica. Esta é a Coreia do Norte, a nação mais secreta da Terra. E hoje você está prestes a descobrir 15 fatos alucinantes que mudarão completamente a forma como você vê este país misterioso. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existem pessoas vivendo em uma realidade tão diferente da sua que parece impossível. Elas acordam todas as manhãs em um mundo onde questionar o governo não é apenas desencorajado, é uma sentença de morte que se estende a seus filhos e netos. Onde possuir uma Bíblia pode resultar em execução pública, e onde o Estado decide se você é digno de amor. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre a Coreia do Norte. Por trás da propaganda e dos desfiles militares, reside uma sociedade tão complexa e bizarra que até mesmo especialistas lutam para entendê-la completamente. Cada aspecto da vida diária é controlado por regras tão estritas que fazem a prisão parecer liberdade. E a parte mais chocante: milhões de pessoas nunca conheceram nada diferente. Antes de mergulharmos fundo neste mundo proibido, preciso da sua ajuda. Se você está tão fascinado por essas verdades ocultas quanto eu, por favor, clique no botão de curtir agora mesmo. Isso diz ao YouTube que conteúdo como este importa e ajuda mais pessoas a descobrir essas histórias incríveis. E se você quiser se juntar à nossa comunidade de mentes curiosas que adoram descobrir os segredos mais bem guardados do mundo, inscreva-se e toque no sino de notificação. Confie em mim, o que você está prestes a aprender vai te deixar questionando tudo o que você pensava que sabia sobre liberdade. Vamos começar nossa jornada para o impossível com a curiosidade número 15. As mulheres norte-coreanas são consideradas entre as mais belas da Ásia, mas aqui está a reviravolta que vai explodir sua mente. Seus padrões de beleza são completamente controlados pelo governo, e usar a cor errada de batom pode te levar à prisão. Na Coreia do Norte, beleza não tem a ver com expressão pessoal. É sobre conformidade com o Estado. As mulheres são obrigadas a escolher entre exatamente 28 penteados aprovados. E estas não são sugestões, são lei. Mulheres casadas devem usar o cabelo curto, enquanto mulheres solteiras podem ter estilos mais longos, mas apenas cortes específicos, aprovados pelo governo. O raciocínio: cabelo comprido em mulheres casadas é considerado um desperdício de recursos porque requer mais shampoo. Mas fica mais estranho. A maquiagem também é fortemente regulamentada. Batom vermelho vivo é proibido porque é considerado muito ocidental. Em vez disso, as mulheres devem usar cores suaves e naturais, que refletem os valores modestos do país. Jeans são completamente proibidos para mulheres porque o denim é visto como um símbolo do imperialismo americano. Até mesmo o comprimento das saias é regulamentado. Elas devem cair abaixo do joelho para manter a modéstia socialista adequada. O que é realmente fascinante é que, apesar dessas restrições, as mulheres norte-coreanas desenvolveram sua própria cultura de beleza underground. Elas, secretamente, trocam cosméticos chineses e aprendem técnicas de maquiagem de dramas sul-coreanos contrabandeados, arriscando a prisão pela chance de se sentirem bonitas em seus próprios termos. A curiosidade número 14 revela algo ainda mais perturbador sobre esta sociedade controlada. A Coreia do Norte opera a operação de falsificação mais sofisticada do mundo, e eles são tão bons nisso que quase derrubaram a economia dos Estados Unidos. Por décadas, a Coreia do Norte tem produzido o que os especialistas chamam de supernotas, notas falsas de $100 tão perfeitas
que nem mesmo os bancos conseguem detectá-las. Estas não são cópias amadoras feitas no porão de alguém. Esta é uma operação patrocinada pelo Estado, usando o mesmo papel, tinta e técnicas de impressão que a moeda americana real. A qualidade é tão excepcional que a única maneira de identificá-las é através de análise microscópica por especialistas. Aqui é onde fica realmente selvagem. A inteligência dos Estados Unidos estima que a Coreia do Norte imprimiu mais de 50 milhões de dólares em moeda falsa. Mas aqui está o pulo do gato. Eles não estão gastando isso aleatoriamente. Eles estão estrategicamente introduzindo isso na economia global através de uma rede de diplomatas, espiões e organizações criminosas. Cada nota falsa que entra em circulação mina a confiança no dólar americano em todo o mundo. A operação é tão sofisticada que a Coreia do Norte supostamente recrutou ex-especialistas em impressão da Alemanha Oriental e adquiriu equipamentos de nível industrial especificamente para este propósito. Eles até estudaram notas reais, sob microscópios eletrônicos, para replicar cada característica de segurança perfeitamente. Mas a parte mais chocante sobre seu império de falsificação ainda está por vir. A curiosidade número 13 vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre igualdade social. A Coreia do Norte tem um sistema de castas secreto tão rígido que faz o feudalismo medieval parecer progressista. É chamado de Songbun e é a força invisível que controla o destino de cada norte-coreano do nascimento à morte. Imagine nascer em um sistema de classes onde as decisões políticas do seu avô determinam se seus bisnetos podem frequentar a universidade. É exatamente assim que Songbun funciona e é absolutamente implacável. O sistema divide todos os cidadãos em 3 classes principais. A classe central, cerca de 28% da população, consiste em famílias leais ao regime desde a Guerra da Coreia. Estas pessoas conseguem os melhores empregos, vivem nas áreas mais agradáveis e seus filhos frequentam as melhores escolas. A classe vacilante, cerca de 45%, inclui todos os outros, pessoas cuja lealdade é questionável, mas não abertamente hostil. Finalmente, há a classe hostil, 27% da população, que são tratados como inimigos internos. Mas aqui está o que torna Songbun verdadeiramente aterrorizante. Você nunca pode escapar de sua classificação. Se seu avô fugiu para a Coreia do Sul durante a guerra, toda a sua linhagem é marcada para sempre. Filhos de prisioneiros políticos são automaticamente designados para a classe mais baixa, garantindo punição geracional por crimes que nunca cometeram. E a forma como o governo rastreia esta informação vai te chocar absolutamente. O Estado mantém registros detalhados, retrocedendo 3 gerações para cada cidadão. Eles sabem o histórico político completo de sua família, com quem seus parentes se casaram, quais empregos tiveram e qualquer deslealdade percebida remontando aos anos de 1950. Esta informação determina tudo, desde onde você pode viver até quais rações de comida você recebe. A curiosidade número 12 expõe a brutal realidade por trás do poderio militar da Coreia do Norte. Este país tem o 4º maior exército do mundo, mas a forma como eles recrutam soldados é absolutamente insana. Com mais de 1 milhão de militares ativos e 7 milhões de reservistas, a Coreia do Norte mantém uma das sociedades mais militarizadas da Terra. Mas aqui está a parte que vai explodir sua mente. O serviço militar não é apenas obrigatório, é um compromisso de 10 anos para homens e 7 anos para mulheres. Imagine passar toda a sua juventude no serviço militar, enquanto o resto do mundo segue em frente com suas vidas. O Exército Popular Coreano não apenas treina soldados, ele opera como uma força de trabalho escrava massiva. Unidades militares são regularmente designadas para projetos de construção, agricultura e até mesmo produção de entretenimento. Soldados passam mais tempo construindo monumentos
e colhendo plantações do que treinando militarmente. Mas o aspecto mais perturbador do serviço militar norte-coreano envolve algo que nenhum outro país ousaria fazer. Durante o serviço, os soldados recebem rações de comida mínimas, muitas vezes sobrevivendo com sopa de milho e repolho por meses. Muitos desenvolvem desnutrição crônica e a deserção é punida com execução pública. O exército também opera seus próprios campos de prisioneiros, onde soldados que cometem pequenas infrações são enviados para meses de trabalho árduo e doutrinação. O que torna isso ainda mais chocante é que, apesar de seus números massivos, a maioria dos equipamentos militares norte-coreanos tem décadas de idade. Eles compensam a tecnologia desatualizada com números puros e devoção fanática, criando um exército que é simultaneamente massivo e potencialmente ineficaz na guerra moderna. A curiosidade número 11 revela a realidade econômica que vai te fazer apreciar seu emprego, não importa o quanto você reclame do seu salário. O trabalhador norte-coreano médio ganha o equivalente a $2 americanos por mês, e isso se eles tiverem a sorte de serem pagos. Em um país onde o Estado controla cada aspecto da economia, conceitos tradicionais de salários e emprego não existem. A maioria dos trabalhadores recebe rações de comida em vez de dinheiro, e mesmo essas rações são muitas vezes insuficientes. Um trabalhador de fábrica típico pode receber 30 quilos de arroz por mês, juntamente com alguns vegetais e, ocasionalmente, uma pequena quantidade de carne ou peixe. Mas aqui é onde fica verdadeiramente bizarro. Muitos norte-coreanos trabalham por meses sem receber nenhum pagamento, monetário ou de outra forma. Trabalhadores de fábrica aparecem todos os dias sabendo que podem não comer naquela noite, mas continuam trabalhando porque não aparecer significa prisão. A lealdade ao sistema não nasce da satisfação, nasce do terror absoluto. A economia de mercado negro que existe ao lado deste sistema oficial revela o quão desesperadora a situação se tornou. Cidadãos comuns arriscam suas vidas trocando produtos chineses, moeda estrangeira e eletrônicos contrabandeados apenas para sobreviver. Mulheres muitas vezes se tornam as principais provedoras vendendo comida caseira ou roupas em mercados ilegais, enquanto seus maridos mantêm a pretensão de trabalhar em fábricas estatais extintas. A punição por ser pego em atividade de mercado negro pode ser anos em campos de trabalho, mas a fome é muitas vezes uma ameaça mais imediata do que a prisão. A curiosidade número 10 revela uma realidade digital tão extrema que parece impossível em nosso mundo conectado. A Coreia do Norte baniu completamente a internet para seus cidadãos, mas eles criaram algo ainda mais sinistro para substituí-la. Enquanto você está assistindo a este vídeo no YouTube, cidadãos norte-coreanos vivem em um país com zero acesso à internet. Em vez disso, eles têm algo chamado Kwangmyong, uma intranet controlada pelo Estado que contém apenas conteúdo aprovado pelo governo. Imagine ter acesso a apenas algumas dezenas de sites, todos controlados pelo regime, sem mídia social, sem notícias internacionais e sem como se comunicar com o mundo exterior. Mas o controle do governo sobre a informação vai muito além das restrições da internet. Os métodos que eles usam para monitorar a comunicação digital fariam os piores pesadelos de cada defensor da privacidade parecerem brincadeira de criança. Cada computador na Coreia do Norte vem pré-instalado com software, que automaticamente reporta às autoridades se alguém tenta acessar conteúdo proibido ou conectar dispositivos externos. Cidadãos não podem instalar novos softwares. Não podem modificar seus computadores e cada tecla digitada é potencialmente monitorada. Até mesmo possuir um computador requer permissão especial das autoridades locais. As poucas pessoas que têm acesso limitado à internet, principalmente funcionários do governo e pesquisadores universitários,
só podem usá-la sob supervisão constante em instalações especiais. Cada visita ao site é registrada, cada e-mail é lido, e qualquer tentativa de acessar conteúdo proibido resulta em prisão imediata. Mas o que o governo faz com pessoas pegas com mídia estrangeira vai te deixar sem palavras. Estamos apenas começando com estas revelações incríveis sobre a nação mais secreta do mundo. Se você está achando estes fatos tão alucinantes quanto eu, por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Seu engajamento ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que estão famintas por estas verdades ocultas. E lembre-se, se inscrever em nosso canal significa que você nunca perderá estes incríveis mergulhos profundos nos segredos mais fascinantes do mundo. O que acontece com norte-coreanos pegos assistindo a filmes estrangeiros é tão extremo que até mesmo investigadores experientes lutam para acreditar nos relatos. Ser pego com um único DVD estrangeiro pode resultar em execução pública, mas essa não é a pior parte. O governo implementa o que eles chamam de regra de punição de 3 gerações. Se você for pego assistindo a um drama sul-coreano, não apenas você será enviado para um campo de prisioneiros, mas seus pais, filhos e netos também serão presos por seu crime. Famílias inteiras desaparecem da noite para o dia porque alguém assistiu ao filme errado. A paranoia do Estado sobre a mídia estrangeira é tão profunda que eles criaram unidades especiais da polícia, cujo único trabalho é detectar conteúdo ilegal. Estes oficiais usam dispositivos que podem escanear computadores e telefones em busca de qualquer traço de arquivos estrangeiros, mesmo os deletados. Mas a tecnologia que eles usam para pegar contrabandistas de mídia é tão avançada que impressionaria empresas de tecnologia no Vale do Silício. A curiosidade número 9 revela um sistema de namoro e casamento tão controlado que faz casamentos arranjados parecerem liberdade completa. Na Coreia do Norte, amor é literalmente ilegal, a menos que o governo aprove sua escolha. Cidadãos não podem se casar com alguém de uma classe social diferente sob o sistema Songbun. Uma pessoa da classe hostil tentando se casar com alguém da classe central enfrenta prisão, e seus familiares são frequentemente punidos também. Mas o controle do governo sobre os relacionamentos vai muito além das restrições de classe. Antes que qualquer casamento possa ocorrer, ambas as famílias devem passar por extensas investigações de antecedentes, que podem levar meses ou até anos. As autoridades examinam tudo, desde lealdade política até saúde genética, garantindo que apenas linhagens aprovadas continuem. O governo até criou um programa de reprodução científica que trata humanos como gado. Casais com certos traços físicos ou mentais são encorajados a se reproduzir, enquanto outros são ativamente desencorajados ou até esterilizados sem seu conhecimento. O Estado mantém registros genéticos detalhados e usa esta informação para guiar decisões de reprodução em toda a população. Amor, atração e escolha pessoal são considerados fraquezas que ameaçam a sociedade socialista perfeita. O que é mais de partir o coração é que muitos norte-coreanos internalizaram estas restrições tão completamente que eles genuinamente acreditam que amor romântico é egoísta e antirrevolucionário. Mas a punição para relacionamentos não autorizados envolve uma prática tão medieval que parece impossível no mundo moderno. A curiosidade número 8 expõe a indústria do turismo que opera como uma elaborada produção teatral, projetada para enganar o mundo exterior. Visitar a Coreia do Norte custa mais de $3.000 por uma viagem de 5 dias. Mas tudo o que você vê é completamente falso. Turistas estrangeiros são levados em passeios cuidadosamente orquestrados, onde cada pessoa que eles encontram, cada prédio que eles entram e cada conversa que eles têm é roteirizada pelo governo. A famosa Vila Potemkin esconde uma das maiores cidades fantasmas do mundo. E se, ao invés de um tour guiado, você pudesse experimentar a culinária local da Coreia do Norte? Imagina saborear um kimchi autêntico,
feito com receitas passadas, de geração em geração, ou quem sabe, se aventurar em um restaurante escondido, onde os pratos contam histórias de resistência e tradição. No entanto, a realidade é que a maioria dos restaurantes para turistas são cuidadosamente selecionados, oferecendo apenas uma amostra superficial da rica diversidade gastronômica do país. A comida é muitas vezes racionada e a experiência, embora visualmente atraente, carece de autenticidade. A verdade é que o governo norte-coreano investe pesado em manter uma fachada de prosperidade e normalidade para o mundo exterior. Mas, por trás dos monumentos grandiosos e dos sorrisos ensaiados, existe uma realidade muito mais complexa e desafiadora para a maioria dos cidadãos. Curiosidade número 7. A Coreia do Norte tem um sistema de transporte que é tão isolado quanto seu regime político. Viajar entre cidades é incrivelmente restrito, e possuir um carro é um luxo quase inatingível para a maioria das pessoas. Imagine tentar pegar um ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas precisando de uma autorização especial do governo, que analisa seu histórico familiar e sua lealdade ao regime antes de permitir a viagem. Soa absurdo, não é? Mas é essa a realidade para muitos norte-coreanos. A maioria das pessoas depende de trens e ônibus superlotados, que muitas vezes estão em péssimas condições de conservação. As viagens podem levar dias, e a burocracia envolvida torna o simples ato de se locomover um verdadeiro desafio. A posse de carros é restrita a funcionários do governo e militares de alta patente, o que reforça ainda mais a desigualdade social. As estradas, embora existam, são pouco utilizadas e muitas vezes mal conservadas. A realidade é que a Coreia do Norte não possui a liberdade de movimento que consideramos essencial em nossas vidas. Para muitos cidadãos, a simples ideia de explorar outras cidades ou regiões do país é um sonho distante. Curiosidade número 6. O sistema de saúde da Coreia do Norte, que já foi considerado um dos melhores do mundo em desenvolvimento, hoje enfrenta sérios desafios. A falta de recursos, infraestrutura precária e escassez de medicamentos tornam o acesso a cuidados médicos adequados um luxo para muitos. Imagine precisar de um atendimento médico urgente, mas descobrir que o hospital mais próximo está sem energia elétrica ou que não há medicamentos básicos disponíveis. Soa como um filme de terror, não é? Mas é a realidade para muitos norte-coreanos. Apesar de o governo afirmar que o sistema de saúde é gratuito, a verdade é que a qualidade dos serviços é extremamente variável. Hospitais nas áreas rurais, muitas vezes, carecem de equipamentos modernos e profissionais qualificados. A escassez de medicamentos é um problema crônico e muitos pacientes recorrem a tratamentos alternativos ou ao mercado negro para conseguir os remédios de que precisam. A desnutrição e a falta de saneamento básico também contribuem para a proliferação de doenças. A realidade é que o sistema de saúde da Coreia do Norte está longe de atender às necessidades da população. Para muitos cidadãos, a busca por cuidados médicos adequados é uma luta constante. Curiosidade número 5. A Coreia do Norte tem um sistema educacional que é altamente doutrinado e controlado pelo governo. Desde a mais tenra idade, as crianças são ensinadas a idolatrar a família Kim e a seguir cegamente os preceitos do regime. Imagine ter que estudar livros didáticos que glorificam o líder supremo e demonizam os inimigos do Estado. Soa como uma lavagem cerebral, não é? Mas é a realidade para muitos estudantes norte-coreanos. O currículo escolar é fortemente focado em ideologia política e história revisionista. As crianças são ensinadas a acreditar que a Coreia do Norte é um paraíso socialista e que o mundo exterior é corrupto e decadente. O acesso à educação superior é restrito e baseado na lealdade política e no status social. Filhos de famílias consideradas hostis ao regime têm poucas chances de ingressar em universidades. A realidade
é que o sistema educacional da BAB-229 Coreia do Norte é uma ferramenta de propaganda e controle social. Para muitos estudantes, a busca pelo conhecimento e pela liberdade de pensamento é um desafio constante. Curiosidade número 4. A Coreia do Norte tem um sistema judicial que é totalmente subserviente ao regime. Os julgamentos são frequentemente realizados a portas fechadas, e os réus raramente têm direito a um advogado ou a um julgamento justo. Imagine ser acusado de um crime e não ter a chance de se defender adequadamente. Soa como um pesadelo, não é? Mas é a realidade para muitos prisioneiros norte-coreanos. O sistema judicial é usado como uma ferramenta para reprimir a dissidência política e punir aqueles que desafiam o regime. As sentenças são frequentemente desproporcionais e baseadas em acusações vagas e infundadas. A tortura e os maus-tratos são comuns nas prisões e campos de trabalho. Muitos prisioneiros são submetidos a trabalhos forçados e condições de vida desumanas. A realidade é que o sistema judicial da Coreia do Norte é uma farsa. Para muitos cidadãos, a busca por justiça é uma ilusão. Curiosidade número 3. A Coreia do Norte tem um sistema de vigilância que é onipresente e invasivo. O governo monitora de perto todos os aspectos da vida dos cidadãos, desde suas conversas telefônicas até suas atividades online. Imagine viver em um mundo onde você está constantemente sendo observado e onde qualquer passo em falso pode ter consequências graves. Soa como um filme de ficção científica, não é? Mas é a realidade para muitos norte-coreanos. O governo utiliza uma rede de informantes e câmeras de vigilância para monitorar a população. As conversas telefônicas são grampeadas, os e-mails são lidos e as atividades online são rastreadas. Qualquer sinal de dissidência política ou comportamento considerado antissocialista é punido com severidade. A liberdade de expressão e a privacidade são praticamente inexistentes. A realidade é que o sistema de vigilância da Coreia do Norte é uma ferramenta de controle social e repressão política. Para muitos cidadãos, a busca pela liberdade e pela privacidade é uma luta constante. Curiosidade número 2. A Coreia do Norte tem um programa nuclear que é uma fonte constante de tensão e instabilidade na região. O país já realizou vários testes nucleares e lançou mísseis balísticos, desafiando as sanções internacionais e as críticas da comunidade internacional. Imagine viver em um país que está constantemente ameaçado por uma guerra nuclear. Soa como um cenário apocalíptico, não é? Mas é a realidade para muitos norte-coreanos. O programa nuclear é visto pelo governo como uma forma de dissuasão contra uma possível invasão estrangeira. No entanto, ele também é usado como uma ferramenta de barganha política e para obter ajuda econômica. Os testes nucleares e os lançamentos de mísseis têm causado preocupação em todo o mundo e levaram a sanções econômicas que têm agravado a situação da população. A realidade é que o programa nuclear da Coreia do Norte é uma ameaça à paz e à segurança internacional. E agora, chegamos à curiosidade número 1. Apesar de todas as dificuldades e desafios, o povo norte-coreano continua a resistir e a sonhar com um futuro melhor. Em meio à opressão e à falta de liberdade, eles encontram maneiras de preservar sua cultura, de se conectar uns com os outros e de manter a esperança viva. Imagine viver em um país onde a liberdade é um sonho, distante, mas onde a esperança nunca morre. Soa como uma história inspiradora, não é? E é essa a história do povo norte-coreano. Eles enfrentam a opressão com coragem, a falta de liberdade com resistência e a falta de esperança com sonhos. A realidade é que o povo norte-coreano é um exemplo de resiliência e determinação. E, para você que chegou até aqui, fica o convite. Deixe um valeu demais para apoiar o canal e nos ajudar a continuar trazendo histórias como esta, que nos fazem refletir sobre a importância da liberdade e da esperança. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Juntos, podemos fazer a diferença. Num país onde a busca por uma imagem irreal
alcança níveis extremos, como vemos em certos destinos turísticos que buscam impressionar, a Coreia do Norte eleva essa prática a um patamar surpreendente. Imagine hotéis onde você é o único hóspede, restaurantes com figurantes pagos para simular uma atmosfera vibrante e escolas que encenam aulas ensaiadas sobre a devoção ao líder. O governo norte-coreano investe pesado nessa fachada, empregando milhares de pessoas, cuja função é personificar a felicidade para os visitantes estrangeiros. No entanto, o que realmente causa arrepios no turismo norte-coreano é a verdadeira identidade dos guias turísticos. Sob a máscara de anfitriões, escondem-se agentes de inteligência meticulosamente treinados para extrair informações dos turistas sobre seus países de origem. Conversas aparentemente inofensivas sobre a vida nos Estados Unidos ou na Europa são gravadas e analisadas em busca de dados relevantes. A permissão para o turismo, portanto, não visa arrecadar fundos, mas sim espionagem. A ousadia de desviar dos roteiros predefinidos ou questionar temas proibidos pode resultar em prisão e detenção política. Turistas já enfrentaram longos anos de cárcere por infrações como fotografar um prédio sensível ou indagar sobre presos políticos. A sétima curiosidade nos leva a hábitos alimentares tão peculiares que desafiam nossa compreensão de gastronomia. A culinária norte-coreana, em certas ocasiões, utiliza gasolina no preparo de alimentos, prática considerada uma iguaria. Em um país onde o combustível é artigo de luxo, a população encontrou na gasolina uma forma de cozinhar certos pratos, especialmente frutos do mar grelhados. Embora a gasolina não seja consumida diretamente, seu uso como fonte de calor confere aos alimentos um sabor singular, apreciado por muitos norte-coreanos que o preferem aos métodos tradicionais. Entretanto, o aspecto mais chocante da culinária norte-coreana não reside nos métodos de preparo, mas sim nos ingredientes. Em tempos de escassez, que ocorrem com frequência, a população recorre a alimentos que causariam repulsa em qualquer pessoa de fora. Cascas de árvores, grama e até couro tornam-se fontes de alimento aceitáveis nos períodos mais críticos. O governo chegou a publicar livros de receitas com instruções para o preparo desses ingredientes atípicos, como se a sobrevivência à fome fosse algo corriqueiro. Crianças crescem aprendendo a identificar os tipos de casca de árvore menos nocivos e a prepará-los para maximizar seu valor nutricional. O sistema estatal de distribuição de alimentos criou uma sociedade onde o consumo de carne é tão raro que muitas crianças nunca a provaram. O que se considera nutrição normal na Coreia do Norte seria classificado como desnutrição grave em qualquer outro lugar do mundo. A sexta revelação nos apresenta um sistema de punição tão brutal que desafia a compreensão humana. Prisioneiros políticos na Coreia do Norte enfrentam torturas que fariam as masmorras medievais parecerem brandas. O país mantém uma rede de campos de concentração que abrigam cerca de 100 mil prisioneiros, muitos dos quais foram enviados para lá por crimes como contar uma piada sobre o líder ou danificar acidentalmente um jornal com sua foto. Esses não são centros de detenção temporários, mas sim destinos de exílio permanente, onde pessoas passam décadas em condições projetadas para destruir o espírito humano. Os prisioneiros trabalham de 12 a 15 horas por dia em minas de carvão, madeireiras ou fábricas têxteis, recebendo rações de comida insuficientes para a sobrevivência. A tortura psicológica empregada nesses campos envolve técnicas que até mesmo psicólogos especializados têm dificuldade em entender. Crianças nascidas nos campos de concentração crescem sem saber da existência de um mundo além das cercas. Acreditam que a vida no campo é normal, que seus pais merecem punição e que a lealdade aos guardas é a maior virtude. O governo aperfeiçoou um sistema de lavagem cerebral multigeração que cria pessoas incapazes de conceber a liberdade. Os guardas são treinados para ver os prisioneiros como sub-humanos,
e os prisioneiros são forçados a delatar uns aos outros para sobreviver. O sistema cria um ambiente onde a confiança se torna impossível e a compaixão humana básica é sistematicamente destruída. O quinto ponto expõe o culto à personalidade de Kim Jong-un, que ultrapassa qualquer coisa já vista na história. Humana. Todo cidadão norte-coreano é obrigado a possuir retratos de seus líderes, e as regras que regem esses retratos são absolutamente insanas. Os cidadãos devem exibir retratos de Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un em suas casas, posicionados acima de qualquer outro objeto e limpos diariamente com panos especiais, que não podem ser usados para nenhuma outra finalidade. Os retratos devem estar perfeitamente nivelados, livres de poeira e protegidos contra danos a todo custo. Deixar um retrato cair ou ser danificado é considerado traição punível com prisão ou morte. No entanto, o culto à personalidade se estende muito além da manutenção dos retratos. Os cidadãos são obrigados a memorizar milhares de citações de seus líderes e podem ser testados sobre esse conhecimento a qualquer momento pelas autoridades. Crianças em idade escolar passam horas por dia estudando as supostas realizações da infância de Kim Jong-un, aprendendo histórias fabricadas sobre ele, dirigindo carros aos 3 anos de idade e compondo óperas aos 6 anos. Adultos participam de sessões obrigatórias de autocrítica, onde confessam sua devoção inadequada à liderança e prometem fazer melhor. O Estado criou toda uma mitologia em torno da família Kim, que os apresenta como seres sobrenaturais, capazes de controlar o clima, ler mentes e realizar milagres. O que é mais perturbador é que muitos norte-coreanos genuinamente acreditam nessas alegações impossíveis. O quarto segredo revela o aspecto mais chocante da educação norte-coreana. As crianças são ensinadas que seu líder não urina ou defeca porque é perfeito demais para funções corporais. Do jardim de infância à universidade, os alunos aprendem que Kim Jong-un possui habilidades sobre-humanas que o isentam da biologia humana básica. Os livros didáticos apresentam isso como fato científico, e questionar esses ensinamentos resulta em punição severa para alunos e professores. O sistema educacional criou milhões de pessoas que não conseguem distinguir entre ficção óbvia e realidade. Os alunos passam mais tempo estudando as supostas realizações da família Kim, andando de todos, que aprendendo matemática, ciências ou literatura. Mas a parte mais perturbadora da educação norte-coreana envolve treinar as crianças para trair seus próprios pais. As crianças são ensinadas que a lealdade ao Estado suplanta os laços familiares e são incentivadas a denunciar quaisquer declarações antigovernamentais feitas por parentes. Muitos pais foram presos com base em denúncias de seus próprios filhos, criando uma sociedade onde as famílias não podem confiar umas nas outras. O terceiro ponto expõe políticas econômicas tão ilógicas que parecem projetadas para criar pobreza. O governo proibiu a propriedade privada de forma tão completa que cultivar vegetais no quintal é considerado capitalismo e punível com prisão. Os cidadãos não podem possuir terras, negócios ou mesmo as roupas que vestem sem permissão do governo. Tudo pertence ao Estado, e qualquer tentativa de criar riqueza privada é tratada como um crime contra o socialismo. Os resultados dessas políticas criaram o único país do mundo onde o crescimento econômico é considerado ideologicamente perigoso. Pessoas que exibem quaisquer sinais de prosperidade, mesmo tendo comida suficiente para comer regularmente, tornam-se alvos de investigação. O sucesso é visto como evidência de atividade antissocialista, criando uma sociedade onde todos devem fingir ser igualmente pobres e miseráveis. A segunda curiosidade revela o fato mais alucinante sobre a vida diária nesta nação isolada. Os norte-coreanos vivem no ano 2012, de acordo com seu calendário oficial, e seus relógios estão definidos para um fuso horário diferente do resto do mundo. O país usa o calendário Juche,
que começa com o ano de nascimento de Benjamin Kim Il-sung, tornando 2025, na verdade, Juche 114. Mas, ainda mais bizarro, eles recentemente mudaram seu fuso horário para ser 30 minutos diferente da Coreia do Sul, puramente para enfatizar sua separação do mundo exterior. Isso significa que os norte-coreanos literalmente existem em um tempo e ano diferentes de todos os outros na Terra. E, finalmente, o primeiro ponto. A verdade mais chocante sobre a Coreia do Norte, que mudará a forma como você vê tudo. Apesar de todas essas restrições, todo esse sofrimento e todo esse controle, o governo norte-coreano mantém o poder não apenas pela força, mas porque convenceu com sucesso milhões de pessoas de que o mundo exterior é pior. Os cidadãos genuinamente acreditam que os americanos vivem na pobreza, que os sul-coreanos são escravizados por seu governo e que o resto do mundo inveja a sociedade perfeita da Coreia do Norte. O maior truque que o regime fez não é controlar o que as pessoas fazem, é controlar o que elas acreditam ser possível. A capacidade da mente humana de adaptação é bela e terrível. Quando a realidade se torna dolorosa demais para suportar, as pessoas criam verdades alternativas que lhes permitem sobreviver. A Coreia do Norte representa o exemplo final desse mecanismo de sobrevivência psicológica operando em escala nacional. Mas aqui está o que realmente deveria nos assombrar sobre a Coreia do Norte. Cada restrição, cada forma de controle, cada limitação da liberdade humana que existe lá, representa uma possibilidade que existe em todos os lugares. A diferença entre a Coreia do Norte e o mundo livre não é a natureza humana, é a presença ou ausência de sistemas que protegem a liberdade individual. Essas 25 milhões de pessoas não são fundamentalmente diferentes de você ou de mim. Eles não são geneticamente predispostos a aceitar a tirania. São humanos comuns que se viram nascidos em circunstâncias extraordinárias, e sua história serve como um aviso sobre a rapidez com que a liberdade pode desaparecer quando paramos de protegê-la vigilantemente. Que outros segredos estão escondidos nos lugares mais isolados do mundo? Que verdades estão sendo ocultadas por governos que controlam a informação de forma tão completa que seus cidadãos nunca questionam a realidade que recebem? Se esta jornada ao mundo oculto da Coreia do Norte abriu seus olhos para verdades que você nunca imaginou, por favor, considere deixar um valeu demais. Sua ajuda financeira nos permite continuar trazendo essas histórias e revelações incríveis à luz. Apoiar este canal significa apoiar a missão de descobrir os segredos mais bem guardados do mundo e compartilhá-los com mentes curiosas como a sua. Cada contribuição nos ajuda a cavar mais fundo nos mistérios que moldam nosso mundo. Inscreva-se e ative as notificações, porque a verdade é sempre mais estranha que a ficção. E as histórias mais incríveis do mundo estão esperando para serem descobertas.